Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Jesus amou. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive com frio e não me agasalhaste, estive preso e não foste me visitar. Senhor, quando foi que não atendemos às suas necessidades? Todas as vezes que deixaste de agir assim com os mais pequenininhos, era para comigo que não agias. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar, e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas,
Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, gente? Boa noite. Muito boa. Excelente noite. Maravilhosa noite. Linda noite para todos. Vamos lá. A gente vai dando início, então, ao nosso estudo. 26 participantes, um monte de gente bonita, sorrindo. Olha que lindo, um monte de gente sorrindo. Eu estou vendo todos vocês sorrindo. Não está sorrindo, agora começou a sorrir. Que lindo. Gostei. Irene chegando. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo de hoje. É a leitura do Ideal Espírita, o item 26, o título 1 minuto. Quem vai ler é a Inês. E, em seguida, depois dos comentários, das observações e da prece, a gente vai passar para a Marília, que vai ler o item 28, né, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 28, né? Era lícito abreviar a vida de um doente sem esperança de cura? Né? Esse é o título que a Marília vai ler. Então, eu vou passar já a palavra para a Inês fazer a leitura e os comentários. Boa noite a todos aí, boa noite, Adriana. Boa noite, Inês. Está ouvindo bem? Um minuto. Num minuto, apenas pode-se fazer sempre alguma coisa útil, como seja redigir um telegrama, escrever um bilhete fraterno, sobrescritar um envelope, dar um recado ao telefone, prestar uma informação, lavar uma peça de roupa, ofertar um copo de leite, cumprimentar alguém, limpar um móvel, regar uma flor. Não despreze o minuto. Entregue bem, meu amigo, pois num minuto você acaba de ler as informações dessa página. Valéria. Bom, mais uma vez, os espíritos nos alertam sobre como a gente utiliza o tempo, como a gente desperdiça o tempo, na verdade, e mostram para a gente que mesmo num minuto você pode ser útil, você pode ajudar alguém, você pode ser fraterno, e isso ajuda não só você como as pessoas. Mas eles não falam aqui porque não vem ao caso, mas num minuto a gente também pode tomar decisões que ou vão fazer a gente subir mais um degrau em direção ao Pai, como também, se a gente tomar uma decisão errada, a gente também, nesse minuto, também pode mudar a nossa trajetória e a gente atrasar essa subida. Então, a gente tem que estar sempre atento no que a gente, como a gente usa o nosso tempo, o nosso minuto. Quando eu li essa página, eu me lembrei, quem quiser procurar, porque eu não peguei aqui, só vou comentar, de um texto do Nelson de Freitas, que ele fala sobre o banco da vida e mostra a importância do ano, do mês, da semana, aí ele vai indo até os minutos, décimos e segundos, e ele fala no final que a gente só se dá conta do tempo quando a gente perde esse momento, quando a gente fala assim, poxa, eu deixei de abraçar alguém, deixei de pedir desculpas a alguém, eu devia ter pedido desculpas, eu devia ter sido abraçado, então a gente se dá conta. E também tem nesse livro aqui do A Coragem da Fé, dizer através do Bacelli, no capítulo Depois da Morte, faz um alerta. Filhos, depois da morte é que valorizareis com maior propriedade cada minuto que a divina providência vos concedeu no corpo físico. A gente tem que se dar conta de que a gente não quer chegar, como
a maioria de nós, acho que acaba acontecendo isso, quando chega do outro lado, pensa assim, poxa, eu perdi meu tempo com coisas que não deveria ter perdido, com coisas que não tinham valor, e, e se sentir mal com isso. A gente tem que tentar agora perceber que a gente tem que fazer alguma coisa e aproveitar cada minutinho, cada tempo. Por isso, eu acho que esse estudo aqui que a gente faz é muito legal, porque é diário e, nesse momento de confinamento, ajuda bastante a gente. Eu acho que a gente está ocupando os minutos bem nesse momento. E também tem um detalhe que é mais da lição que vem depois, né, do Evangelho, mas mostrando que os minutos são importantes, inclusive no final da vida, porque é quando você pode, num leito de morte, fazer uma reflexão e modificar o que poderia acontecer depois, se você faz uma reflexão da sua vida, se naqueles minutos finais, às vezes você deixa de ter um sofrimento grande depois pela reflexão que você fez. Então, eu espero que a gente consiga sempre lembrar disso e aproveitar cada minuto, lembrando que é uma oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação de crescer. Então, a gente tem que aproveitar todo o tempo disponível para a gente para isso. E não perder tempo. É isso aí. Aí, se alguém quiser comentar. Muito bom, Inês, muito legal. Joana diz, e eu até pensei assim, nesse minuto, às vezes que a gente perde, que a gente se distancia, Joana tem uma passagem que ela fala que nós somos como filhos pródigos. Eu acho que quando a gente se perde nesse minuto, a gente vai, mas a gente pode voltar para a misericórdia do Pai, do berço, né, e seguir o nosso caminho, porque a gente tem consciência de todas as vezes que a gente está perdendo esse minuto. Mas também temos a consciência de que podemos voltar, né, para seguir as leis de Deus e continuar nosso caminho. Estamos aqui para aprender, né? Norminha? Faz silêncio. Espera aí. Pode falar. Aí, agora, tá me ouvindo? Muito bem. Então, achei bem interessante isso que ela trouxe, a questão do minuto, né? Mas que eu estava aqui falando com o Alex e nós lembramos na questão do momento do desencarne do pai dele, né? Que era uma pessoa muito rigorosa em alguns aspectos, né? Com defeitos, como eu, como ele, como todos nós. Mas a última frase dele, nos braços de Alex, foi: Jesus, eu só tenho você. 1 minuto. Que bom que nesse minuto ele lembrou de Jesus, né? Roberto? Oi, Adriana. Essa reflexão do tempo é uma coisa muito interessante, né? Porque nós soubermos em cada minuto, em cada instante, porque a eternidade é formada pelos instantes, nos mantermos serenos, equilibrados, conectados com o alto e tomarmos as decisões acertadas. Cada minuto é uma preciosidade imensa, né? Como também é uma grande perda quando nós não aproveitamos. Nós sabemos que a nossa eternidade, o nosso depende do que nós estamos fazendo agora. E o agora é a coisa mais importante. O passado nos serve de experiência, de aprendizado. E o futuro é aquilo que nós vamos fazer agora. Então, essa reflexão do minuto é uma coisa muito importante, porque as pessoas pensam que não, tempo, posso fazer depois, posso fazer amanhã, outros já vi espírita falando só na próxima vida, e nós nos esquecemos que nós estamos aqui agora para fazer agora. Nós não estamos aqui para fazer na próxima vida. Esses minutos são preciosa oportunidade de nós nos construirmos emocionalmente, em termos de sentimento, agora aqui, onde nós estamos, nesse momento. Então, isso é uma reflexão muito importante, muito verdadeira e valiosa, nós sabermos valorizar esse tempo
em que temos disponível para nós. E isso, nós vamos dizer assim, durante a fase encarnada, né? Porque nós somos imortais como espírito, né? Mas como encarnado, nós somos mortais, né? Nós não vamos... Né? Então, nós temos que aproveitar esse minuto enquanto estamos aqui a caminho. Né? É isso aí. Muito bom, Roberto. Vou pedir, então, que a Inês faça a nossa prece inicial. Por favor, Inês. Inês? Mudo. Desculpa. Senhor Jesus, amado Mestre, espíritos amigos, nós somos muito gratos pelos minutos diários que a gente tem aqui nesse estudo. E que bênção que é poder estar reunidos aqui, mesmo que virtualmente, com amigos, aproveitando o nosso tempo da melhor forma. Que a gente possa ser digno de tudo que estamos aqui aprendendo. E não nos deixeis também ficar em desânimo e que tenhamos sempre o desejo de sermos fraternos e caridosos. Graças a Deus. Assim seja. Marília? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Estamos Tudo bem? ouvindo. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Estamos sim, Marília. Pode iniciar. Como a Adriana tinha falado, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí, lá no item 8, se será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança e cura. A pergunta 28 é a seguinte: o homem está agonizante, preso de sofrimento. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito dar-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Aí a resposta: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? A que haja chegado ao último moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja dado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, dada por inúmeros exemplos, de um doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de entendimento materialista que apenas vê o corpo e nenhuma conta é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos. Desculpa. Quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto. Por esse minuto pode dar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1800. Bom, como vimos na página de preparo, um minuto nós podemos fazer muitas coisas. E Kardec nos traz, através de São Luís, que não conhecemos os desígnios de Deus e, portanto, não temos o direito de abreviar a vida de ninguém. Ou melhor, praticar a eutanásia, que é a boa morte. E Emmanuel,
lá no livro Consolador, responde a seguinte pergunta: se a eutanásia é um bem nos casos incuráveis? Pergunta. Aí Emmanuel responde: o mesmo que São Luís no Evangelho, que não mesmo que a pessoa esteja imbuída das melhores intenções, querendo abreviar aquele sofrimento do ente querido. Ele diz: a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para aquele ser, sendo um bem e o único meio dele se redimir das imperfeições. Emmanuel nos diz ainda que a ciência incipiente, né, dos homens não pode decidir com relação às necessidades do espírito. Realmente, nós desconhecemos o que é aquele espírito que está sofrendo, que está pelaquela agonia, o que ele precisa, o que ele necessita, né, para poder, naquele minuto final, estar fazendo um exame de ciência. Mas a eutanásia, além de ter, né, às vezes, essa finalidade de boa intenção, de querer que o seu ente querido não sofra, existe a eutanásia também outras intenções, de levar a óbito devido à ganância, o poder, pelo dinheiro, né, e pelo poder. E isso André Luiz exemplifica muito bem em alguns dos seus livros. No Nosso Lar, lá no capítulo 30, Herança e Eutanásia, é o título do capítulo 30. Edelberto, deixa eu ver aqui, tá? A hora que é para eu não passar. Edelberto, médico de aparência extinta, né? Filho de um moribundo, facilitou a morte de seu pai. Seu pai estava sofrendo muito, então ele, perante a família, aliviou, né, ali a dor do pai, mas não era para aliviar, ele não estava comovido porque o pai estava sofrendo, não, porque tinha uma herança em jogo. E com isso ele desenvolveu uma revolta e muito ódio ao pai. E quando já estava desencarnado em espírito, o pai pôde perceber o que aconteceu. E aí eu acho muito interessante uma frase de Calderaro, que lá no livro do Maior, do André Luiz, ele diz a André Luiz assim: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Então, a gente vê assim, uma atitude indigna pode levar aquela revolta, aquele ódio. Esse espírito podia desencarnar numa condição muito melhor, mas não, ele vai para o plano espiritual e desenvolve ódio, desenvolve revolta, né? E muitas vezes vem obsediar aquele ser que praticou aquilo. E porque não se conforma o próprio filho em fazer isso. E lá, ainda lá em André Luiz, né, nos Obreiros da Vida Eterna, outro livro de André traz muito esse tipo de situação. Lá no capítulo 18, Cavalcante, que é um moribundo, ele está à beira da morte, um bom católico, uma pessoa que tem valores morais, uma pessoa que não tem nada que desabone, só que não tem conhecimento da vida espiritual. E ele ali, agonizante, ele luta para não desencarnar. Ele não quer desencarnar de jeito. E ele tem feitores espirituais que são Jerônimo e Bonifácio, que estão ali próximo a ele para poder o quê? Facilitar o desenlace dele. Mas ele, naquela coisa de não querer desencarnar, ele pede para o capelão comparecer, e aí o capelão vem, conversa com ele, meio impaciente, e ele nem percebe que o capelão está impaciente. E aí o capelão sai dali, ainda assim, o médico que cuida do caso,
e diz assim, e pergunta, afinal, o que acontece com Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. E aí a gente vê, né? E o médico ainda responde assim, sobre a possibilidade da eutanásia. Pensa, a gente pode estar ali aliviando esse sofrimento dele. E aí a gente observa o desrespeito a um ser, né? Tanto médico como pelo sacerdote, aquele capelão. E o que chama a atenção nesse caso é que o fato de Jerônimo e Bonifácio quererem ajudar nesse desenlace e não conseguirem. E aí André nos chama a atenção do poder da mente. Olha como aquele moribundo, como ele não quer desencarnar, olha como é que ele emite isso através da mente dele, impossibilitando que os benfeitores façam desenlace. Eles tentaram de tantas formas. E aí Jerônimo diz para Bonifácio, olha, ele está resistindo muito, o doente está resistindo. Vamos partir para medidas drásticas, para evitar que o médico aplique no doente um fatal anestésico, porque eles perceberam que o médico já queria praticar esse anestésico para poder fazer a eutanásia. E aí, como o Cavalcante insistia muito, ele impossibilitou que Jerônimo e Bonifácio fizessem o desenlace, desse aquele golpe extremo. E aí o que permitiu que o médico viesse e aplicasse a ação compassiva, como chamou o médico. E aí, impedindo esses benfeitores, e aí Jerônimo vira para Bonifácio e diz, se ocorrer isso, nós não conseguiremos lidá-lo, fazer o desenlace, pelo menos durante 12 horas. E isso acontece. O Cavalcante recebe a injeção, fica atordoado e passa para o plano espiritual muito em condições lamentáveis. E os benfeitores não conseguem fazer. Só 20 horas depois é que os benfeitores conseguem fazer o desenlace. Então, para a gente ver a importância de um minutinho de sofrimento, porque se ele sofresse, ele estaria para o plano espiritual em condições tão lamentáveis. E o que aconteceu? Ele demandou, depois dessas 20 horas, muito mais cuidados. Os benfeitores tiveram que ter muito cuidado com ele, e assim, Cavalcante ficou assim, atordoado, sem noção nenhuma do que estava acontecendo, e nessas 20 horas ele conseguiu ver espíritos muito ruins que estavam ali no hospital, espíritos ignorantes, não gosto nem de chamar ruins, espíritos ignorantes mesmo, né? Ignoram o bem, então que se aparentavam com um aspecto horrível. Então, a gente pode ver a importância desse minuto. E no Mundo Maior também, que é outro livro, Carderário leva André para fazer assistência a uma criança que tem idiotia clássica, com sérios comprometimentos motores. Tem hipoxia dos centros dos movimentos, audição, da visão e todos os centros glandulares. E depois dele dar assistência à mãe da criança, né? Porque a mãe da criança vive pedindo, sofre, porque é muita mãe que recebe um filho assim. E era o primeiro filho dela. E ela recebeu esse filho assim e não tinha ainda tido outro filho. Por que essa criança estava assim? Ela cometeu muitos erros em vidas passadas, inclusive Inquisição, né? E levou à morte muita gente que obsediou. E, peraí, Lucas, vovó já vai falar com você. Então, o que aconteceu? Obsediou ele a vida toda, e nessa encarnação, ele de jeito, já com menos obsessores ao lado, para poder se redimir disso tudo, né? Vem nessas condições. Mas para a mãe é muito sofrimento. E aí... Marília, mais um minutinho, por favor. Mais um minutinho. É só para dar tempo para as pessoas participarem. Tá bom. Estou acabando, então.
Então, André, né, Calderaro fala para André que muitos médicos insensatos na Terra aconselhariam morte suave por considerarem um enigma sem solução, porque desconhece as providências divinas que se utiliza de um corpo incurável, de uma doença incurável e o amor, sem sacrifício de uma mãe que restitui o equilíbrio a esse espírito, né? E o fim sobre as ruínas do passado, né? Vai restituir esse equilíbrio a esse espírito. Então, só para a gente ver como é importante esse minuto. É importantíssimo. Então, eu estou passando para você, Adriana, desculpa, então, ter passado aí o tempo. Eu não sabia quanto tempo, eu pensei que eu pudesse ir mais. Mas eu acho que deu mais ou menos claro, né? Foi ótimo, Marília. Muito bom exemplo. Os exemplos que você deu, os livros que a gente estudou nos nossos estudos lá de segunda-feira, né? Muito bons. Eu te agradeço muito. Eu vou abrir agora para as perguntas, ou para os comentários, né? As observações de vocês. Mas lembro que essa semana eu estava relendo uma parte de obras póstumas e achei interessante que Kardec pergunta aos espíritos sobre essa questão do desenlace e eles falam que, dependendo da materialidade, da vontade de estar perto do corpo, como é difícil o desenlace daquela pessoa. Mas, por outro lado, há espíritos que estão calmas, né, que estão tão tranquilas e preparadas para o desenlace, que, às vezes, isso foi interessante para mim, às vezes, o desenlace ele é primeiro do que a morte do corpo físico. Eu achei isso bastante interessante. Então, imagine o contrário, aquele que é muito preso ao corpo, e aí a eutanásia existe, ele está ali muito próximo, ele não vai querer sair dali, a revolta que ele vai ter, porque ele não é um espírito ainda preparado, uma alma preparada. A gente não sabe, né? Quando está lá no hospital, quando está naquele sofrimento ali, a gente não sabe se aquela alma está preparada ou não para esse desenlace. E como a Marília falou, às vezes 1 minuto a mais ali, né, vai ser o fundamental para ele ter o desenlace de uma forma que ele possa ter a libertação total depois, de forma mais tranquila. É bem complicado isso. Alguém quer falar? Alguém quer fazer uma observação? Temos tempo. Almas falantes, por favor, participem. Roberto. Vou participar, né? Para você não ficar falando só. Para Né? ficar Ter sem uma graça, interação. isso? Para ter uma interação, né? Tem O que que eu ter. quero dizer é o seguinte: esse assunto é um tabu, né? A gente vê que as pessoas fora do conhecimento espírita tratam isso assim como uma coisa assim sobrenatural. E nós sabemos que não, é uma coisa técnica, porque o espírito ele leva, vamos dizer assim, a carga de responsabilidade das coisas que ele fez para o outro lado. E ele pode se encontrar num estado emocional que ele está dentro de uma, vamos dizer, sintonizado com as trevas, sintonizado com o desespero, sintonizado com a raiva, com a revolta. O arrependimento, que pode ocorrer nesse último minuto, não o exime da responsabilidade, mas o coloca em condição de ser socorrido. Então, essa é a grande diferença. Por isso que a gente vê, vamos dizer, na Igreja Católica, apesar do pessoal não entender esse mecanismo, fala assim, não, você se arrepende que você vai ser salvo. Ele não vai ser salvo, ele vai, vamos dizer, reduzir os sofrimentos dele, porque ele não vai deixar de ser responsável por aquilo que ele já fez. Mas ele vai estar apto, se ele estiver sinceramente arrependido, naquela reflexão que ele fez, ele vai estar apto a ser socorrido. É isso que eu queria colocar. Muito importante isso. É o que eu digo sempre, às vezes, lá no Cefac, que eu converso sempre com os meus pais sobre isso, e sempre falo para eles que nas orações, nas preces, né, ao dormir, que eles possam sempre pedir a espiritualidade que tranquilize, né, durante o sono, para que, caso eles venham a desencarnar, que eles estejam preparados para o desencarne. Isso é muito importante, porque é só uma passagem, não há nada de sobrenatural, é tudo muito, né, deveria ser tudo muito normal, natural, tranquilo. E essa passagem precisa ser aceita,
né? Então, chegar, né, nesse momento, ter o desenlace e se revoltar, só vai atrasar, né? Eu acho nem atrasar, vai só dar trabalho à espiritualidade que vem em teu socorro neste momento. Mais alguém gostaria de participar? Adriana. Eu queria falar. Edmeia? Fique à vontade, minha querida. Oi, meu amor, é o seguinte, esses textos foram ótimos. Eu estou sabendo que agora, nessa pandemia, já vai começar muitas eutanásias. Vão dar para escolher. Agora, imagine quantos que nós vamos ter sofrendo, um querendo não ir e o outro querendo ir. É terrível. Esse texto hoje foi certinho para o dia. Olha, mas a gente só vai na hora, porque eu tenho uma amiga que trabalha aqui na UPA da Taquara, e ela me falou que a sala vermelha estava com 3 pacientes, na verdade só podia ter 2. Tinha um cara de 57, um de 33 e um senhor de 71. Aí fizeram a escolha. Quando ela entrou no plantão, falaram, dá prioridade aí para o de 33 e o de 50 e pouco. E o velhinho ficou lá sem, né, o respirador. E ela disse que na madrugada o de 53 foi embora, o de 33 também, e o velho de 71 ficou lá. Foi o único que sobreviveu. Mas que Isso. né? Vão dizer que os velhos que têm tanta, já está no fim da vida, vai embora logo, né? Vai embora, mas o velhinho ficou lá. Eu achei isso muito legal. Ela falou que mas já está nesse estágio que a senhora falou mesmo, eles já estão escolhendo. Infelizmente. Porque tem muitos aí com 100 anos que estão escapando, né? É isso aí. Aquela idade não vai dar certo. É verdade. Muito bom, dona Edmeia. Obrigada. A gente estourou o tempo. Alguém mais queria falar? Acho que alguém tinha... Queria. Quem é? Marília. Olha, 30 segundos, Marília. Não, é só para me desculpar, porque eu estou sem aparecer, sem imagem. Não tem problema. O que importa é a sua linda voz. O problema é do computador, mas eu não sou alma do outro mundo, não. Eu estou aqui mesmo. Está ótimo, Marília. Não se preocupe. Eu sou fãzoca de André Luiz, por isso que eu trago todos os exemplos de André Luiz. E muito tem bom. Mais. Tá? Beijinho a todos. Beijo, minha querida. Obrigada. Inês, retoma então para você, por favor, para você fazer a prece final. Assim. Obrigada. Pai amado, querido Mestre Jesus, abençoados sejam todos os nossos minutos que recebemos de Ti, para que possamos utilizá-lo da melhor forma. Não nos deixe esquecer, Senhor, nossos objetivos encarnatórios, que possamos aproveitar todos os conselhos e ajudas recebidas no estudo de hoje. Nos envolva, Senhor, em sua luz, e que tenhamos uma noite tranquila, trabalhando a seu serviço, no que nos for, na forma que possamos ser necessários. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja, Pai. Só lembrando também, os Espíritos nos dizem, né? A gente sempre fala só um minutinho, só um instantinho para fazer as coisas, né? Os Espíritos nos dizem que a nossa vida corpórea é um instante na eternidade. Então, esse período aqui na Terra é um instante. Vamos aproveitar esse instante, né? Muito bom, gente. Vamos nos despedindo. Está todo mundo na tela. Bom sorriso, né, gente? Tem gente muito séria hoje. Boa noite. Vamos sorrir. Boa noite. Olha aqui, ó. Boa noite. Ana, isso aí, Ana. Olha aqui, ó. Jairo. Trabalhando. Você está arrumando seu cabelo, eu quero arrumar o meu. Minha mãezinha. Tivemos uma reunião hoje. Trabalhando. Pessoal, nós tivemos uma reunião hoje. Roberto. Nós tivemos uma reunião hoje no Eurípides e a Norma está desidratada até agora, pelo que eu estou vendo. Verdade, estou acabada. Mas de uma forma boa, mas estou emocionalmente muito abalada.
Foi, eu vi que você estava bem emocionado. A balada não, emocionada. Recuperar É rápido. verdade. Emocionada. Tchau, Então. gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Beijo, tchau, gente. gente. Eu quero saber qual salão que a Jane está indo, que o meu cabelo está horrível. Também, olha, o meu tá Eu até também, preto, eu também, porque eu também. Eu também. Eu Jane, também. passa pra gente. Passa, que o negócio tá feio aqui, ó. É fluido, é fluido. É fluido.